Queridos, na semana passada nós fomos muito abençoados aqui, uma palavra do pastor Arthur, tremenda da parte do Senhor, e ele falou, né, do levantar de um profeta, né, Samuel, e pegando aí um pouco carona naquilo que ele iniciou na semana passada, eu quero falar hoje de Davi, compartilhar um pouco a respeito de uma experiência que Davi teve também no seu início, vamos colocar assim, de reinado. Mas antes da gente ir para a palavra, o texto é 1 Samuel, capítulo 30, eu queria perguntar para você, será que você que chegou aqui nessa noite, almeja algo a mais de Deus para a sua vida hoje, meu irmão? Aquela pergunta que a gente faz e fica assim, né? Porque a ideia hoje aqui de compartilhar algo da palavra de Deus, é porque nela contém a palavra de Deus, que é vida, que se renova a cada dia, e ela contém experiências de homens e mulheres de Deus. Não, deixa essa aqui também, irmã, que eu não posso muito gelada, não. Deixa, aquela ali vai ficar boa. Obrigado. Deus abençoe, tá? Deixa as duas. Estou precisando de muita água. Então, é importante que você tenha o seu coração aberto para que ele possa falar ao seu coração. E tanto Samuel, como o pastor Arthur falou na semana passada, quanto Davi, a gente vai falar hoje, ele estava em um momento onde procurava entender o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero, antes de ler a palavra, também questionar você. Como que você que chegou aqui nessa noite, olhando para a sua vida, a gente está indo para o final do ano, começa as avaliações, né? Conforme já foi falado por alguns aqui. E como você se vê hoje, depois disso tudo que você viveu no ano de 2022, relacionado ao seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que você está ativo ou paralisado quanto àquilo que Ele almeja para a sua caminhada? E, por último, será que é a sua vontade? Talvez seja, de alguns aqui, chega, né, as lutas que a gente enfrenta, batalhas, e a gente chega num determinado momento que a gente não quer nem ouvir falar sobre essas coisas. Pô, final do ano está falando sobre isso, pastor. Deixa para o começo do ano, né, que tem a ideia de que vai mudar alguma coisa. Mas, na verdade, querido, o que pode mudar alguma coisa também está aqui nessa noite, é a presença do Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração, que é terra fértil. Amém? E se você talvez seja aquele que chegou desanimado, desistido, paralisado, ouça aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite, e eu tenho certeza que você pode receber algo da parte de Deus, para não no ano que vem, mas a partir de hoje, iniciar algo novo na sua vida. E o tema do que a gente vai falar, 1 Samuel, capítulo 30, é aquilo que Deus usou com Davi para startar algo diferente na sua vida. E é o seguinte, vira para o seu vizinho aí, você vai falar aí o tema para ele. Você vai olhar bem dentro do olho dele, vai falar assim: força, coragem, Deus é contigo. Amém? Agora para o outro vizinho: força e coragem, Deus é contigo. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que você vai ouvir da parte do Senhor, e foi aquilo que Ele falou para Davi. Glória a Deus. Querido, então, para você, antes da gente ler, né, o texto bíblico, para você entender um pouco, né, pastor Arthur falou aqui, né, lá do início de Samuel. Samuel foi um homem muito usado por Deus, uma linhagem sacerdotal que estava se perdendo, então Deus levanta Samuel para fazer a diferença. E dentro desse contexto, Samuel exerce com êxito o seu ministério, mas Samuel vai começar a envelhecer. E os seus filhos, infelizmente, não caminharam na mesma retidão de coração que ele caminhou. E aí o povo percebe quando há essa situação no meio da congregação, no meio do povo. E foi assim com Israel. Eles perceberam que talvez a continuidade daquilo que estava acontecendo na vida de Samuel seria um perigo. E eles começam a clamar por um rei, e pedir por um rei. E no primeiro momento Samuel ele fica chateado, porque ele acha que aquilo dali era contra ele,
que tinha exercido com excelência o seu propósito, o projeto de Deus para a vida dele. E, dentro desse contexto, Deus escolhe um rei. O povo pede, não era o que Deus talvez queria naquele momento, mas Deus permite, e quando Deus permite, Deus escolhe um rei. Não foi o povo pediu, e Deus escolheu. E o rei que Deus escolheu foi Saul. Então, Saul começa também o seu ministério debaixo da unção, e recebe uma unção que o muda o seu coração para que ele pudesse exercer tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Deus faz assim, meu irmão, quando Ele quer fazer algo, Ele não simplesmente te chama e diz, eu vou fazer um negócio na sua vida. Ele vai derramar uma unção específica que vai quebrar todo o jugo e vai levar você a viver aquilo que Ele tem para você. A única coisa que é capaz de paralisar o projeto de Deus na sua vida é a sua atitude contrária, porque Deus é um Lorde, Ele não vai te forçar, Ele deixa e fala, está aqui, é para você, e você precisa dizer, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E Saul começou assim, ele começou a viver debaixo do projeto de Deus. E aí, queridos, olha que interessante, Saul, ele recebe uma oportunidade. Havia um povo chamado Amalequita, e os amalequitas eram cruéis contra o povo de Israel. E dentro do propósito, do projeto de vida de Saul, existia algo especial. Ele foi levantado para detonar, para acabar definitivamente com aquele inimigo de Israel. Mas nesse momento, onde Deus dá um comando por intermédio de Samuel, profeta de Deus, ele prefere fazer uma média com o povo. Ele prefere aparecer diante do povo. Aquele Saul que era humilde, que estava com medo de ser o rei e tal, parece que depois que assume, subiu a cabeça e de repente ele desobedece. Aquele famoso texto, não é melhor? O quê? Obedecer do quê? Sacrificar. E ali, queridos, diz a palavra que talvez ele teria exterminado completamente um dos propósitos. E Saul fala algumas vezes, até que chega o momento que o basta. Chega, agora não, eu vou levantar outro. Porque se você, querido, ficar fugindo, vão ter alguns que vão ser igual o Jonas. Deus vai pegar e vai falar assim, meu irmão, volta aqui. Foge não. Você está aqui, vem para cá. Agora, tem um tempo também, tem um basta de Deus, meu irmão. Tem uma hora, creio eu, que vai cumprir o nível da misericórdia de Deus ali, e aí já era. Deus levanta outro. Por quê? Diga para o seu vizinho, os propósitos de Deus vão se cumprir. A grande questão é, você vai participar deles, se submetendo a ser usado ou não. E Saul, por um tempo, caminhou, mas de repente ele se desvia. E nesse contexto, Samuel é usado novamente por Deus agora para levantar Davi. Ele unge Davi. E aí talvez o que mais você lembra da história de Davi é depois um pouco da unção, vem um povo lutar contra Israel e todo mundo fica com medo. E o que acontece? 1 Samuel capítulo 17, Davi vai lá, ainda pequeno, franzino, eu vou lá, eu vou lutar. Saul tira a armadura dele, dá para ele e tal, aquela coisa toda. Você sabe a história que eu estou falando, né? E ali Davi derruba Golias, casa com a filha do rei, e começa a aparecer dentro daquilo. Havia uma unção antes. Mas, o que acontece? Saul continuava rei, e o propósito, ou o tempo do propósito, ainda não havia se cumprido. Então, queridos, depois dessa situação, de Davi ser escolhido e ungido rei, na prática acontece o seguinte, havia uma unção sobre a vida de Davi para ser o rei. Havia um direcionamento profético de que o tempo de Saul havia acabado. Mas, na prática, Saul era o que comandava o reinado e Davi era simplesmente o genro lá do rei. Só que quando Saul ele começa a perceber, tem os cânticos, Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, e Davi sempre sendo colocado em evidência pela sua ousadia diante do gigante.
O tempo foi passando e Saul percebe que ele era o escolhido de Deus e que brevemente tomaria o seu lugar. Saul então passa a perseguir Davi. E Davi foge para um canto, e é perseguido, e foge para outro, e assim é a vida de Davi. E Deus poupando a vida dele, sendo livrado. Aí ele vai lá para um tal de caverna de Adulão. Chega lá, meu irmão, ele começa a encontrar com todo tipo de gente. Aquelas pessoas que estavam em fuga, aquelas pessoas que tinham problemas, endividados, eles começam a se juntar. Todos os problemas loucos da nossa vida aí, né? Esse povo se une a Davi ali. E Davi começa a levantar um exército. Depois de fugir muito da presença de Saul, ele percebe, se eu continuar aqui, ele vai me matar. Então ele foge e ele vai se abrigar justamente com o exército inimigo. Ele vai lá, procura o rei Aquis, que era um rei filisteu, e fala assim, Saul quer me matar, eu estou aqui, esse é meu exército, me dá guarita aí e tal. E aí, Aquis, rei filisteu, vai lá, escolhe e fala assim, tudo bem, você quer ficar aqui? Eu vou provar para ver se você realmente quer ficar comigo, e coloca ele em uma das cidades que haviam sido conquistadas pelo exército filisteu. E a cidade é a cidade de Siclag. Davi passa ali, queridos, aproximadamente 1 ano e 4 meses, para você ver que eu estou aqui resumindo, né? 1 ano e 4 meses ele passa servindo ao rei filisteu. E como ele servia? Ele dizia assim, eu estou indo lá guerrear contra o fulano de tal. E ele saía, ia lá, guerreava junto com seus homens, voltava, trazia os despojos, entregava para o rei. E assim ele foi mantendo a fidelidade. Na verdade, o único povo que ele não guerreava era contra o próprio povo dele, né? Mas ele foi, de certa forma, indo contra todas aquelas regiões que estavam próximos do reino de Judá. E já ali fazendo o seu papel diante do seu chamado, mesmo estando fora ainda daquela autoridade de Israel, porque Saul ainda reinava. Ele consegue evoluir e ser tão fiel, Deus estava com ele, que Aquis, ele coloca o exército de Davi, que eram cerca de 600 homens, a ser a sua guarda pessoal. Então, quando o exército filisteu ia para a guerra, agora aquela tropa de elite que guardava o rei, que ficava perto do rei ali, era justamente quem? O exército de Davi. Como ele galgou, né, dentro daquilo dali. Por quê? Porque mesmo estando lá, ele era um homem de honra, mantinha a sua palavra e foi seguindo os princípios. Só que chegou um momento, querido, que provavelmente aconteceria, e um momento de crise para Davi. Por quê? Porque chegou o momento onde o exército filisteu entraria em guerra contra Israel. E agora Davi, sendo a guarda real do rei Aquis, filisteu, junto com todo o exército filisteu, iria atacar Israel. E até então, Davi estava ali, e ele fala, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu vou. E eles vão para o campo de batalha. Nisso que eles saem, chega lá, os outros comandantes filisteus olham e falam assim, não, Davi não. E Aquis, não, ele é meu homem de confiança, ele vai comigo sim, a tropa dele já por anos aí me segue, e é fiel, ele vai comigo e tal. E aí arrumaram lá uma discussão a respeito disso, e para evitar, né, contenda entre eles mesmos na guerra, acharam por bem não levar Davi, porque vai que no meio da guerra Davi virasse contra o exército filisteu, né? E nesse contexto, querido, Davi volta para a cidade que o rei havia lhe dado. E qual era a cidade? Siclag. Samuel, capítulo 30. Vamos lá, bota o texto para mim agora. Samuel, deu problema aí? 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler aqui para vocês, querido, na versão da linguagem de hoje. Você pode ler em qualquer linguagem aí, mas é interessante que, lendo, né, nessa linguagem, eu tenho lido a Bíblia nessa linguagem ultimamente, que gritou essa palavra dentro do meu coração. E diz assim, eles estão tentando desenrolar, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. 2 dias depois de ter saído lá da guerra que ele iria, mas não foi, 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Siclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, juntamente com o seu exército, os amalequitas, lembra desse povo aqui?
esse povo não deveria existir mais, né? Mas Saul desonrou ao Senhor. Então, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Siclag. E eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. E quando Davi e os seus homens chegaram, viram que sua cidade tinha sido queimada e as suas mulheres e os seus filhos, suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. E choraram até ficar sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. E Davi, então, versículo 6, ficou numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que faravam até em matá-lo a pedradas. Eu quero dar uma pausa, pode deixar o texto aí, aqui rapidamente. Mas olha só, queridos, o que acontece? Havia um propósito de Deus na vida de Davi, estava claro. O profeta havia ungido ele, havia um propósito. Só que nem sempre o propósito de Deus na nossa vida, ele se cumpre do dia para a noite. Há um tempo, há um preparo, há um forjar. E seria muito bom se nós vivêssemos os propósitos de Deus sendo forjados só nas bênçãos. Quem não gosta? Quem não gosta de receber uma bênção, querido? Todos nós. Agora, difícil é quando o propósito de Deus é forjado na luta, na perda, na dificuldade, na situação contrária. E olha o que acontece, querido. Quem era esse exército de Davi? Era o povo de Adulão. Já eram pessoas renegadas, rejeitadas, deixadas, que já tinham passado por muito sofrimento. A gente não está falando aqui da nação de Israel ainda, porque nesse momento ele não é rei de todo Israel. Ele está com um bando que acompanhou ele, porque via a unção sobre a vida, o projeto sobre a vida, e um bando que era renegado, e Deus transforma nos valentes de Davi. Olha o que Deus faz conosco. Ele pegou aquele povo que estava lá, largado, vivendo abandonado naquela caverna, e por intermédio de um líder que tinha um propósito e que vivia debaixo da unção de Deus, sendo um estilo de vida para os seus liderados, ele provoca uma mudança de vida na vida daqueles homens. Então, a gente não está falando aqui do povo de Israel, o povo total, na sua totalidade, está falando do povo, mas o povo é uma galera bem barra pesada, se é que assim a gente pode dizer. Então, queridos, não existe esse negócio de que Deus vai priorizar é o filho de Samuel, não. Ele vai chamar aquele a quem ele tem, e ele tem um propósito, e a quem ele quer exercer na vida dele algo especial. E vai viver isso aquele que se submete. Isso não é simplesmente pelo seu mérito, mas entenda, aquilo que você viveu, aquilo que você passou, geralmente vai estar conectado com o seu propósito. Então, se você não passasse pelas lutas que você passou, se você não vivesse as dificuldades que você viveu e as bênçãos que você viveu, você não seria forjada a pessoa que você é. E para viver o projeto de Deus, você precisa se submeter a ser a pessoa que Deus quer que você seja. O problema é que talvez aqueles rejeitados, passaram pela situação toda, eles se viam como incapazes. Eles se viam como, pessoas que a sociedade não queria mais. E foram se unir ao rebelde Davi. Talvez alguns olhassem para ele dessa forma. Mas Deus, ele sabia e conhecia o coração de cada um. Assim como Deus, ele conhece o seu coração, sabe da sua vida, sabe das suas lutas, sabe das suas dificuldades, daquilo que você talvez tenha passado. Mas se você está aqui hoje e já enfrentou tudo que você enfrentou na sua vida e você está aqui, é porque existe propósito de Deus para você. Então fala para o seu vizinho assim: força, coragem, o Senhor é contigo. Fala para o outro agora. Veja, querido, a palavra diz que Davi
ficou numa situação muito difícil. Veja a sequência. É uma sequência. A cidade foi queimada. O que era a cidade, querido? A cidade era a cidade que Davi havia recebido para morar com os seus homens e com a família dos seus homens. Então, era um lugar, era moradia. A cidade aponta para a segurança da sua família. A cidade aponta para a proteção. E, de repente, aquele povo que morava numa caverna agora tinha uma cidade. E agora a cidade que era deles foi destruída. E é assim que Satanás vem para tentar paralisar você. Porque você é resgatado, você entrega a sua vida a Cristo Jesus, começa uma obra, e de repente, ou seja, sai de Adulão, e de repente, quando você começa a caminhar, vem uma outra situação contrária, e você acha, caramba, Deus me abandonou. A cidade fala de proteção. Imagina na mente daqueles camaradas ali que já tinham passado por tantas perdas. Mas o texto também fala que ninguém tinha morrido, mas que todos os prisioneiros, filhos, esposas, amigos, parentes, a família foi levada. Então veja, a sua moradia foi tirada, a sua segurança foi levada. E agora, aquilo que de mais valor eles tinham, que era a sua própria família, todos haviam sido levados, cativos. Sabe-se lá o que iria acontecer, como escravos. Mas não para por aí. Os amalequitas também saquearam os bens. E os bens, aqui aponta para as conquistas. Porque, de certa forma, eles haviam conquistado várias coisas, já haviam adquirido bens. Lá para eles eram carneiros e tal. Talvez hoje fosse coisas que você adquire na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia. Mas talvez o mais que toque, né, é a questão do sonho. Porque quando você tem uma cidade, quando você tem moradia, quando você tem uma família, quando você tem as coisas básicas que o ser humano precisa, você sonha coisas novas. E quando tudo aquilo é tirado de repente, o sonho daquele povo também é sequestrado. A mentalidade de que poderiam viver ou conquistar ou alcançar o projeto de Deus também é alcançado. E aí, querido, Davi fica numa situação muito difícil, porque a dor, ela é natural na perda. E existe o tempo da dor. Existe o tempo do luto, mas ele vai passar. Existe o tempo da dificuldade, existe o tempo da prova, existe o tempo que as coisas não vão andar como você acha. É como o profeta diz lá, né? O fruto não vai vingar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vai ter o tempo da dificuldade, vai ter o tempo da luta, vai ter o tempo da prova, vai ter o tempo mau, vai ter o dia mau. Só que quando tudo isso vem de repente e junta, acontece algo com aqueles homens. Aquela dor, aquelas perdas, a ausência talvez do sonho, a família, uma conquista recente que foi perdida rapidamente, ela se torna em amargura. O coração amargurado. E eles choraram até não ter mais forças. Sentiam dor. Dor por quê? Dor por causa das suas perdas. E aí, nesse momento, sabe o que acontece? Vem a revolta. A revolta contra Davi, que era aquele exemplo para eles. Mas agora, de repente, Davi é a pior pessoa do mundo. A revolta contra Deus, porque, poxa, Deus não olhou a minha causa. Ele nos deixou desguarnecidos. A tristeza pela destruição da cidade. A perda da perspectiva de vida. Sonhos destruídos. Isso gera dor e revolta. E aí começa um motim. Perda da unidade e ataque à vida do líder. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. O povo chegou a maquinar, fazer mal contra Davi, que era aquele que tinha abençoado a vida deles por tanto tempo. Mas o ser humano é assim. Parece que ele esquece. A gratidão é uma coisa difícil. Você vê muito mais no Facebook, no Instagram, do que na prática. Complicado. Mas, querido, Davi
ele chegou num momento, e essa era a situação que ele estava vivendo, onde ele olhou para aquele povo, e aquele povo estava amargurado. E sabe, querido, eu acredito que esse momento é o que a gente costuma dizer, que é o fundo do poço. O fundo do poço é que não tem mais para onde cair, né? Esse momento é o momento onde, e agora? Já passamos por isso tudo, o que eu vou fazer? Esse é o momento que você precisa de algo diferente. E é exatamente isso que aconteceu. Olha só o versículo 6. Ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o versículo 6 termina assim: mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. O Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Fala isso para o seu vizinho. Coragem. O Senhor é contigo. Força. Coragem. O Senhor é contigo. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor deu a Davi o que ele precisava. No fundo do poço, não adianta vir discurso, falar, não, é só o Senhor, meu irmão. E o Senhor deu o que ele precisava. Mas sabe qual é a diferença, querido? Quando você entende que existe um propósito de Deus na sua vida, por mais que você chegue no fundo do poço, por mais que você olhe para a direita e para a esquerda e não veja saída, você olha para o alto e confia no teu Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que vela por ti enquanto você dorme. Você confia nele, se agarra na sua palavra e avança. Porque é só dele que pode vir essa palavra. Coragem. E o que é coragem? Eu fui pesquisar no Google mesmo. Quando eu joguei ali a coragem, a primeira coisa que apareceu do dicionário, né, que o Google acabou se tornando um dicionário também, né? E diz assim: coragem, moral forte perante o perigo, perante os riscos, bravura, intrepidez. Coragem, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Exemplo, armou-se de coragem para rever o amigo à beira da morte. Então veja, coragem foi o que Deus deu a Davi. Por que ele deu coragem? Porque o que Davi precisava naquele momento era coragem. Ele tinha que enfrentar aquela situação. Queridos, tem momento que se não dá para ir para a direita, para a esquerda, você olha para o alto e fala: Senhor, estou nas tuas mãos, me guia. O problema é que a gente fica tentando dar jeitinho na nossa vida, jeitinho com as coisas, fazer do nosso jeito, fazer do jeito que a gente acha melhor. Mas entenda, se você chegou aqui, querido, e você está se achando assim, no fundo do poço, assim como Deus disponibilizou a Davi coragem, pois era o que ele precisava naquele momento, ele vai disponibilizar para você aquilo que você precisa. O pastor Sandro não pode te ajudar. Talvez a igreja Laranjal não possa te ajudar. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele já tem disponível aquilo que você precisa. A situação era muito difícil. Sim, era muito difícil. Mas Deus já tinha a saída e a solução estava logo à frente dele. Veja, querido, você viver e avançar rumo aos projetos de Deus pode estar a um passo de distância do teu fundo do poço. Talvez você precise chegar lá para entender algumas coisas. Talvez Deus esteja forjando o seu caráter. Não vamos ficar aqui só conjecturando. Você sabe que algumas coisas dessas podem ser escolhas erradas que você fez e consequências que você atraiu sobre a sua própria vida. Mas mesmo assim, o que você precisa, Deus tem disponível nos depósitos da graça para você acessar. Está disponível para você a saída que você precisa. Mas você precisa se colocar à disposição e dizer: eu quero. E o texto continua. Talvez você fique perguntando, né, por quê? Por que isso está acontecendo? E se lamentando. Existe o tempo do lamento. Isso é normal. Isso é do ser humano.
Não estou querendo dizer que você não pode se lamentar e passar pela dor da perda, isso acontece com todos nós. Agora, você não pode viver lá, porque lá não é o seu destino. Lá é uma passagem, lá é um período, e a pergunta que você tem que fazer para Deus não é por quê, a pergunta é qual o propósito? Por quê? Porque existe o propósito, e existe para cada um de nós, e sabe como que eu tenho essa certeza? Não é simplesmente por ser um profeta, é porque enquanto há vida, há projeto, há propósito de Deus. Então, sacode o seu irmão aí, você está vivo, meu irmão? Encosta nele aí, você está vivo? Existe projeto de Deus para você. Ah, pastor, você não sabe da minha situação, eu não sei, mas Deus já sabe e já providenciou o que você precisa. Mas você precisa se movimentar. Versículo 7, olha o que Davi fez. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar, o sacerdote, trouxe. Então Davi perguntou ao Senhor, seu Deus. E talvez tenha sido, querido, o momento mais difícil, porque depois que você recebe a coragem para avançar, saber se é a vontade de Deus, seguir determinado caminho, porque a tendência natural da gente é tipo, eu quero seguir por esse caminho, Deus, que a sua vontade seja esse caminho, e às vezes não é aquele caminho, não é por aquela rota, às vezes você está tentando ir pelo caminho largo, às vezes você está indo por um caminho que é mais fácil, e Deus está dizendo para você, ei, o meu caminho é estreito, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter prova, vai ter perda, vai ter coisas difíceis, mas olha só, lá no caminho estreito, há disponível graça, há disponível o meu Espírito, há disponível aquilo que você precisa para viver o projeto de Deus. Para de fugir. Ele consultou o Senhor, devo ir atrás? Imagina, querido, devo ir atrás da minha família? Devo ir atrás dos meus bens? Será que eu conseguirei pegá-los? E olha o que aconteceu, querido. E Deus respondeu Davi, vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Aleluia! A resposta de Deus vem quando um homem e uma mulher se colocam diante dele em humildade para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Sua direção. E não adianta você simplesmente, querido, querer pegar o melhor caminho, a rota do Waze, né, que está mais descongestionado, né, para você passar ali, tem menos trânsito, não adianta. Você tem que ir pela rota que o Senhor tem para você, e para isso você precisa consultar ao Senhor e seguir aquilo que Ele falar. Mas se parecer loucura, obedeça. Mas isso é loucura, mas obedeça, porque as coisas do reino de Deus são loucura para o homem natural, mas para aquele que é espiritual, que está conectado direto lá no Espírito, linha direta com o Pai, orando em todo o tempo no Espírito, falando com o Senhor, conectado com Ele, o tempo todo você vai ouvir a sua voz e vai ter certeza no seu coração. Como? Quando? Quando você se colocar nessa posição. Deus respondeu Davi, e eu quero dizer para você, Deus quer responder você, talvez Deus já está respondendo você, não são as minhas palavras, querido, talvez você nunca tenha me visto, não me conheça, está me vendo pela internet, mas é aquilo que Deus preparou para você ouvir nessa noite. Deus está respondendo você, persevere até o fim, volte, corra atrás, persista, vá, persista por sua família, vá atrás dos seus, porque todos serão libertos. Todos serão libertos, não desista, não desista. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Bessó, alguns deles ficaram ali, e Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. O ribeirão, querido, o ribeiro, era um lugar que a travessia era mais difícil. Diferente lá de Jaboque, que era um lugar raso, mais fácil de atravessar, né? Onde teve a experiência de Peniel, aqui o lugar era mais difícil. E você imagina, querido, a cabeça, a mente, o físico desses homens, eles tinham ido para uma guerra, e eles tinham voltado de uma guerra, e depois de eles voltarem da guerra, eles chegam na sua cidade, está tudo destruído, e agora eles choram até não ter mais forças. Imagina como que estava
o físico desses homens. Mas ali eles recebem uma palavra do Senhor: confie, persevere, vá, vocês vão conquistar. Então eles se levantam naquela palavra e vão agir. Qual era o alimento que eles tinham? Era o que tinha para a viagem. O que eles tinham para comer, para se alimentar, para suprir naquele momento, era provisão escassa. Mas algo tinha e habitava dentro do seu coração, uma certeza, porque havia um propósito e havia um líder à sua frente, direcionado, em que eles enxergavam a unção de Deus. E esse líder era Davi. Então Davi, 600 homens estavam ali, alguns deles acabaram ficando ali. Davi continuou seu caminho com 400 e outros 200, cansados demais para atravessar o ribeiro, ficaram para trás. Alguns, queridos, não conseguiram perseguir a tropa. Isso é uma realidade, querido. Dentro do exército, alguns, infelizmente, pelo alto nível de cansaço, vão ter que dar uma pausa, vão ficar pelo caminho. Mas tenha certeza, querido, que o fato deles estarem ali não vai desqualificá-los para o exército. Não significa que eles abandonaram a batalha. A questão ali era física. A questão ali é que eles não conseguiriam mais. E tinha algo a mais também, querido. Porque talvez com 600 seria muita gente, o Senhor queria 400. E os 400 que perseveraram foram os que atravessaram e foram atrás. Havia um propósito, até para os 200 que ficaram, e ficaram com a bagagem. Entenda, querido, Deus levanta pessoas até para lutar pelos seus problemas. Quando tu está cansado demais, que tu não aguenta, que tu fala assim, caramba, e agora? Vão ter pessoas conectadas a você, que vão seguir. Você vai ficar ali descansando, tranquilo, sabe por quê? O teu general lá está à frente, ele vai à frente do exército, e ele vai continuar guerreando a tua batalha. Você não saiu do exército porque você está cansado, porque você está abatido, porque você paralisou por um momento. E os homens, então, continuaram. Os homens de Davi acharam, então, no campo, um rapaz egípcio, e o levaram a Davi, e deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passa. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? E ele respondeu: sou egípcio, sou escravo de um amalequita. Respondeu ele: o meu dono me deixou aqui há 3 dias, porque eu fiquei doente. Nós invadimos a terra dos queritas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde estão os amalequitas? E ele respondeu: sim. Se o Senhor me prometer, em nome de Deus, que não me matará e nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi, e os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo, festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. Então, querido, veja, deixa eu dar uma pausa aqui. Davi chega, encontra aquele povo tudo festejando, com todos os bens e todos os despojos, porque eles vieram, lembra, o exército filisteu, que Davi era da guarda real, saiu para guerrear contra Judá. Então o exército amalequita veio varrendo tudo, todas as cidades que estavam desgarnecidas, tanto dos filisteus, quanto de Judá, quanto a cidade de Ziclag, que era a cidade onde Davi estava. Então eles aproveitaram e vieram arrebanhando tudo, porque eram presas fáceis. Os homens estavam na batalha, os homens estavam na guerra. E é interessante que, veja, querido, às vezes a gente fica buscando direção de Deus e querendo ouvir a voz de um anjo, né? Ouvir a voz de algo sobrenatural. Meu irmão, vão ter pessoas que Deus vai dar essas visões. Mas não fica se prendendo a isso, não. Davi encontrou um escravo jogado à beira do caminho. E sabe o que ele fez? Ele alimentou com iguarias, figos, água. O pouco que ele tinha, ele dividiu. Ele serviu. Porque na mentalidade de Davi, se trata a pessoa diferente. Satanás não, ele larga, ele abandona aquele que está doente. Mas dentro do exército de Deus, Deus cuida, Deus cura. E aquele egípcio ali que estava sendo maltratado, foi o canal que Deus usou para conduzir Davi e seu exército a achar aquilo que ele queria, que era achar aqueles que haviam levado a sua família.
É aquela consolidação que você vai lá fazer, meu irmão. Que você não dá nenhuma importância às vezes, ou é aquela pessoa que você pega, passa lá e de repente é aquela pessoa que você não dava nada por ela. É a pessoa que Deus vai usar para direcionar você a alcançar aquilo que está ali na tua frente que tu não sabia. E foi assim que Deus fez com Davi. E foi assim que Deus fez, porque no exército do Senhor não se abandona soldado. No exército do Senhor há piedade até para o escravo achado à beira do caminho. Glória a Deus. Esteja atento, querido, às pessoas que Deus coloca no seu caminho. Alguns podem estar ali para conduzir a conquista que você tanto espera. Não olhe a aparência exterior, mas ouça a voz de Deus. Davi estava seguindo um comando do Senhor. Ele perguntou: Senhor, eu devo? Sim, você deve, então vai. Então tudo que estava pelo caminho contribuía para o bem dele. Como diz a palavra, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Vai contribuir, até a luta vai contribuir para você, até aquela prova vai contribuir para você, aquela dificuldade vai contribuir para você. Então, não fique olhando, aguardando, eu quero um anjo, Senhor, eu quero só se for. A Deus vai mandar um careca, mente brilhante para falar contigo. Tu está esperando um anjo, meu irmão. A pastora Suelen acha que era, mas aí é só para ela. Abre o seu coração para o que Deus quer falar com você. Não olhe a aparência. E Davi, depois de ver tudo aquilo, querido, no dia seguinte, ele aguardou, estavam cansados no dia seguinte, ao amanhecer. Diga, ao amanhecer. As misericórdias se renovam. Amém? No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montavam a camelos e fugiram. Quantos fugiram? Quanto era o exército de Davi? Era 600, ficou 200 no caminho, agora era só 400. E só os que fugiram, eram 400 rapazes montados em camelos. E Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiro, incluindo suas mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Você pode repetir comigo? Não ficou faltando nada. Versículo 19, meu querido, não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, todas as grandes e as pequenas que os amalequitas haviam tomado. Ele resgatou todas as coisas. Tudo foi trazido de volta. Versículo 20, levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: olha aqui, esses animais são seus. E Davi voltou ao lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás no ribeirão de Bessó. E por estarem muito cansados, ficaram ali. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens, e Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não daremos nada do que nós trouxemos. Eles podem pegar suas mulheres, seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Ouça, tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou a batalha. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Sabe o que significa? Mesmo que a sua situação hoje seja a desses 200, de estar parado aí no teu lugar, de tão cansado que você está, mesmo assim vai ter alguém que vai guerrear por você e ainda vai trazer os despojos. E Davi fez dessa ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para a sua cidade, Siclag,
pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com a seguinte mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E assim, querido, Davi consegue recuperar tudo de volta o que foi levado. Mas não só isso. Além de recuperar tudo, lembra? Os amalequitas vieram varrendo todos os territórios. E eles tinham muitos gados e bens e coisas que eles... São os despojos de guerra, né? Que eles foram levando de todo o exército. E é essa sobra, entre aspas, aí, né? Esses despojos que na volta ele distribui para os seus homens, distribui para os 200 que estavam cansados, e ainda pega uma oferta e reparte e manda para os líderes de Judá. E ali, querido, talvez sem saber, né, mas com um coração sincero, ele estava plantando algo que iria ser o início da sua aceitação dentro do projeto e do propósito de Deus. Quando ele envia, querido, presente aos líderes. Porque se você continuar, a gente vai parar por aqui, mas se você continuar lendo a história, o que acontece depois é que os filisteus estão lutando contra Israel. E nessa batalha, sabe quem morre? Saul e Jonas. E Israel fica desolado. E quem é que vai entrar agora para assumir de fato o chamado? Davi. Davi. E esses homens que recebem presente, provavelmente, Davi é um homem de honra. Deus usa pequenos detalhes, ele vai juntando. Porque quando você olha assim, falando, você, caramba, é uma história linda. Só que eles estavam vivendo isso no dia a dia, querido. Quando você está no meio da guerra, você não consegue enxergar as coisas. Mas passo a passo, como um quebra-cabeça, vai sendo montado. Mas uma coisa não muda: o projeto de Deus vai se cumprir. O projeto de Deus vai se cumprir. Então você pode virar para o lado do seu vizinho e dizer para ele: força, coragem, o Senhor é contigo. Veja, querido, como que Davi conseguiu? Primeiro, Deus, coragem. Por quê? Porque era o que ele precisava. O que você precisa hoje? Deus sabe, e está disponível para você. Tome posse. Mas não só isso, ele se fortaleceu no Senhor. Se você ficar buscando força em pessoas, em homens, em coisas, em situações, em emprego, irmão, isso são tudo coisas passageiras. Se fortaleça naquele que é a base inabalável, a rocha que é Cristo Jesus. É nele que você se fortalece. E Davi sabia disso, então foi nele que ele encontrou forças. Foi em Cristo que ele encontrou coragem. Foi no Senhor seu Deus. E ele consultou. Para de ficar tentando tudo quanto é coisa, meu irmão. Pergunta hoje para o Senhor aí no teu lugar: Senhor, estou cansado de ficar procurando solução para o meu fundo de poço em um monte de lugar. Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo. E tenta parar um pouco dessa gritaria de tantas vozes ao seu redor, para ouvir aquilo que Deus fala, porque a Bíblia fala: batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, encontrareis. A palavra de Deus fala, o próprio Cristo falou: ei, joguem o seu fardo a mim, e eu tomarei o seu fardo, e tome sobre si o meu, porque o meu fardo é leve e suave. Chegou o tempo de você parar de carregar esse peso e tomar posse daquilo que é leve, porque foi Deus que te deu. Você não merece, mas Cristo fez por você na cruz do Calvário. Não é o teu merecimento, é o sangue de Cristo. Está disponível. Tome posse. Vá lá nos depósitos da graça e receba aquilo que Ele tem para você. Para Davi foi coragem, mas o que será que Deus tem para você hoje? Ouça a voz de Deus, ouça a direção de Deus e persevere, porque você vai ouvir a voz de Deus hoje, e vai chegar amanhã, Satanás vai tentar falar assim: ei, não é nada daquilo, ei, para por aí. E quantos, queridos, ficam com o que a gente chama de ânimo dobre? Domingo está bem, recebe a palavra no culto, não sei o que, na célula, daqui a pouco no outro dia, já acabou tudo, não serve, e daqui a pouco volta: poxa, Deus falou comigo. Meu irmão, mantenha-se conectado à videira, mantenha-se conectado ao Senhor o tempo todo. Ore a Ele, busque a sua presença, e tudo aquilo que você precisa vai estar disponível a todo dia. Talvez não seja da maneira com que você está imaginando,
mas comece a olhar de fora. Será que isso daqui é uma prova simplesmente, ou é um cumprimento da vontade de Deus? Ó Senhor, não estou vendo fruto ainda, mas eu vou glorificar ao Senhor. E você continua. Por quê? Porque você persevera. Porque você avança quando você persevera. Davi avançou rumo àquilo que Deus daria a ele, porque ele perguntou e Deus falou, vai. E talvez Deus está perguntando para você hoje, e aí, meu irmão? Você vai ficar parado aí? É hora de você se levantar e perseverar naquilo que Ele tem para você. E depois que Ele conquistou, Ele compartilhou aquilo que Ele conquistou. Querido, você não precisa se promover. Você não precisa se autopromover. Dentro do reino, não. Lá fora, no marketing, nas coisas você faz, beleza. Né? Mas no reino de Deus, sabe como que é? Sirva. Seja humilde. Se coloque à disposição do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser tão cheio, porque você está servindo, tão cheio, que você começa a transbordar. E a bênção que está em você não cabe mais em você. Aí, Vitor, ele olha para você assim, grandão, e fala assim, enche mais, enche mais, enche mais, e começa a transbordar. E vai alcançar um monte de gente que está perto. Sabe por quê? Porque você serve. Porque você se coloca na humildade, no caminho daquilo que é o projeto de Deus. Não precisa se preocupar, querido, em se autopromover. Não, faça o que Deus tem para você fazer. Mas ninguém está vendo, não precisa ver. 200 ficaram lá, só cuidando da bagagem. Era o tempo deles. Mas eles receberam igual recompensa. E eu quero dizer para você nessa noite, chegou um novo tempo para você. Chegou um novo tempo para a sua vida, é hora de você agir. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa reconhecer que todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós vamos enfrentar. O mesmo sol forte vai cair sobre a minha vida e sobre a sua. As mesmas lutas da economia, do país, seja do que for. Para de usar a sua boca para amaldiçoar e começa a usar a sua boca para liberar. Não importa o que está acontecendo ao derredor, o meu Deus é maior, e Ele me livrará, e eu vou prosperar no meio do caos. Não haverá impossíveis para aqueles que são cheios do Espírito de Deus. A sua boca libera vida, a sua boca não foi feita para liberar morte, a sua boca precisa ser aberta para liberar a vida de Deus. Satanás quer botar medo em você, ele quer dizer que o exército é grande demais, ele quer dizer que são muitos homens, ele quer dizer que você não vai conseguir, ele quer dizer que a economia vai acabar com os seus negócios, ele quer dizer que vai dar tudo errado, tudo sempre você acha. E olha só, querido, você, um servo de Deus, acontece uma coisa diferente. Por que você primeiro acha que é o ruim e não pode achar que aquilo dali vai ser um estupim para te levar para uma oportunidade? Eu não estou falando que vão acontecer coisas só boas, mas você pega a primeira situação que acontece, está vendo? E vai murmurar. Meu irmão, começa a tentar ver Deus em tudo. Eu sei que é difícil, mas começa a tentar ver Deus em tudo. Se conecte a Ele e você vai conseguir superar essa situação difícil. Mas simplesmente, querido, faz o que você tem que fazer. Conecta nesse depósito de graça que está disponível para todos. Não é para o pastor, para a pastora ou para alguém. Não, é para todos. Não foi eu que comprei, foi Cristo que comprou na cruz do Calvário e deixou disponível para todo aquele que nele crê. E crer é muito mais do que falar acredito, é confiar, e confiar é se colocar na mão dele para viver o seu propósito e o seu projeto. Enquanto Saul tentava tirar a vida de Davi, Davi poupava a vida de Saul e dizia, não vou tocar no ungido de Deus. Sabe, que tem muita gente que fica olhando a vida do outro e fica se comparando, fica falando, achando que o outro lá está prosperando, está fazendo um monte de coisa errada, e está prosperando, está isso, está aquilo outro. Leia depois Salmo 37, porque Davi escreve isso. Leia depois, Salmo capítulo 37. Para de ficar olhando para essas coisas, porque o teu Deus, Ele vela e Ele sabe de todas as coisas. E o justo prosperará. Está disponível para você. O ímpio pode ter uma aparente situação, mas no final, meu irmão, o que você tem é a coroa da vitória. Eu pergunto para você, querido, você quer ser renovado pelo Senhor hoje?
Você quer, talvez, se você não tenha feito, receber a esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa se comprometer hoje a uma mudança. O que foi atacado na cidade de Davi, a sua cidade foi atacada, sua família, seus bens, sua moradia. Talvez você, sua saúde, vida profissional, sua aparente segurança, porque a sua segurança só está no guarda de Jael, não pode estar em outro lugar. Mas sabe, querido, quando essa dor, ela causa amargura, a amargura bloqueia você de sonhar. E quando você para de sonhar, você para de viver. Quando não existe sonho, quando você não almeja por nada, você não tem mais projeto de vida. Fica faltando algo, e às vezes é o vazio, que as pessoas ficam, por que eu estou com esse vazio? Você parou de sonhar, mas por quê? Porque eu me frustrei no meu trabalho, porque eu fui traído na minha empresa, porque eu me decepcionei com a minha igreja, porque aconteceu isso com fulano de tal, e vai, cada um tem as suas situações, as suas perdas, os seus motivos. Só que, querido, Deus, Ele quer tratar com você nessa noite. É você que está aqui, é você que está assistindo aí online. E se Ele conseguiu, por algum momento, tocar no seu sonho, sabe o que Ele fez? Ele paralisou você. Se a sua paralisia é por causa do cansaço, em nome de Jesus, a gente vai orar nessa noite, para que Deus renove as suas forças. Agora, se a sua paralisia é por falta de sonho, se a sua paralisia é porque algo aconteceu, uma amargura que tomou conta de você e que está te impedindo de avançar, aí é diferente, querido. Mas a gente também vai orar por você, para que em nome de Jesus, Deus te dê hoje, agora, força e coragem, porque o Senhor é contigo. Se coloca de pé no seu lugar, querido. Talvez você tenha paralisado o seu chamado. Talvez a sua paralisia seja no seu ministério, na sua célula. Eu não sei, querido, mas você sabe. Você sabe. E a grande situação aqui agora é o que você vai fazer. Porque você entendeu nessa noite que está disponível graça para você. E essa graça vai trazer renovo da parte de Deus. Vai renovar a tua vida, o teu ministério, os teus sonhos, a tua ousadia, a tua intrepidez. Lembra lá, querido, quando estamos estudando Atos, né? Lembra lá quando você vê os apóstolos depois da descida do Espírito Santo? O que é incomum em Atos? Estavam cheios de ousadia e intrepidez e falavam a palavra, e profetizavam, e falavam as maravilhas de Deus, e por onde iam semeando a palavra, com perseguições. E tinha luta? Tinha luta. E tinha batalha? Tinha batalha. Eram açoitados? Eram açoitados. Mas aquele Pedro que negou agora falou assim: concede-me sofrer por causa do teu nome, Senhor. Só é possível isso, querido, cheio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. E é esse Deus que você serve, e é esse Deus que está aqui nessa noite para tocar e para fazer algo na sua vida. Feche os seus olhos, levante a sua mão novamente, e eu quero orar por você, para que aí no seu lugar agora, Deus te dê coragem, Deus derrame força. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz a Ti nessa noite, Pai. Senhor, o Senhor conhece a vida e o coração de cada um que chegou e adentrou nesse lugar. O Senhor conhece até aqueles, ó Pai, que vão assistir isso depois, ou estão assistindo agora pelos meios digitais. E o que eu venho te pedir nessa hora, Senhor, é que o Senhor olhe para os corações aflitos, olhe para os corações, ó Pai, que encontram-se quebrantados, alguns deles, ó Pai, feridos, açoitados por tantas situações contrárias, por perdas, por decepções, por ataques à sua vida, por ataques à sua família, por ataques ao seu emprego, por ataques em toda a sua vida, em todas as áreas, Senhor.
mas, ó Pai, o Senhor nos concede graça, e é o Senhor que está aqui nessa noite. Então eu peço, Senhor, para esse irmão e para essa irmã que está com a sua mão levantada aí agora, que o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, faça descer, ó Pai, do alto, ó Pai, força e coragem, força e coragem, força e coragem, Senhor, para que eles possam se movimentar do lugar onde eles estão, para que eles consigam, Senhor, em nome de Jesus, se levantar desse fundo do poço, Senhor, para que eles possam reagir hoje, Senhor, e ter um passo em direção ao Teu propósito. Oh Senhor, está tão difícil, eu sei, mas ali na frente está a vitória do Senhor, ali na frente está o cumprimento do projeto de Deus. Chega de fugir, meu irmão, chega de fugir, chega de medo, chega de colocar desculpas. Deus quer fazer algo novo na sua vida, e é hoje, não é amanhã. Então, em nome de Jesus, recebe essa unção agora, e com coragem. Se você quer receber uma oração especial dos pastores, dos líderes, sai do seu lugar, se coloque aqui na frente agora. Nós vamos continuar a orar por você.